nosso resumo semanal aí de como foi a semana. Esse vídeo a gente vai estar gravando para falar sobre as commodities, né? Vamos começar aqui com o boi gordo. O boi gordo tá caindo aí desde o mês 6 do ano passado. Esse aqui é o gráfico semanal do boi gordo. Tá com tendência de baixa desde então. Essas últimas semanas ele teve uma queda bastante acentuada e ele saiu fora do canal, chegou a encostar no fundo que a gente havia desenhado previamente aqui, ali na região dos 219 a entrada até os 214, tá? Esticou bem forte, abriu a volatilidade dele, como a gente pode observar aqui nas bandas de Bollinger, ela abriu bastante a boca. Isso deve apresentar uma certa exaustão, tá? Até porque ele agora está alcançando esse fundo que é um suporte, né? Esse suporte aqui que é mais forte, e a gente pode ver que apesar dos candles, inclusive esse último da última semana agora, que chegou a cair mais de 6% em alguns momentos, né? Ele estava ali abaixo de uma queda de 6% nessa semana agora, e o volume não acompanhou, tá? Então provavelmente a gente deve ter um repique, pelo menos até o meio do canal, na média móvel de 21, por aí. Um pequeno repique, né? Não uma inversão da tendência. A tendência do boi gordo ainda continua de baixa, bem forte, mas pode ser que nas próximas semanas a gente venha a ter um pequeno respiro do boi gordo, tá? A gente observa aqui no gráfico diário essa acelerada nessas últimas semanas dele, né? Quando ele encostou nesse outro fundo que era um pouco mais frágil, um pequeno repique e mais 3 dias até com gaps de baixa, né? Pra você ver a acelerada que ele deu aqui e que não foi acompanhada pelo volume, né? O que demonstra aí uma certa fragilidade nessa queda neste momento, né? É de se esperar que venha um repique, tá? No boi gordo nas próximas semanas. Próximas 3, 4 semanas ele deve dar um repique ou entrar uma pressão vendedora muito forte. O problema de se estar exposto hoje no boi gordo é que, apesar de ele estar trabalhando aqui no suporte, a gente sabe que suporte em tendência de baixa, ele deve ser rompido, né? É normal que ele venha a ser rompido, ao contrário de um suporte na tendência de alta, onde a gente tem algumas estratégias para se posicionar na compra. Aqui não, é simplesmente um piso que, se não houver a inversão da tendência, o que não é demonstrado de maneira nenhuma aqui ainda no boi gordo, ela é só questão de tempo e não muito tempo para que ela seja rompida. O que a gente pode ter aqui é um pequeno respiro para montar algumas posições defensivas no boi gordo. Até porque, se ele não respeitar esse fundo, tá, não vier nem para um repique, o próximo fundo dele está só lá em 193, tá? Então a gente está falando de o boi gordo sair no fechamento dessa semana de R$ 219 para R$ 193, o que é uma baixa bastante expressiva, né, de preço no boi gordo. A soja poderia fechar melhor. Ontem eu até enviei para algumas pessoas um alentozinho da soja, e ela não fechou tão bem quanto eu gostaria que fechasse, tá? Ela ontem estava trabalhando mais ou menos nesta região aqui, tá? Tinha um candlezinho branco bonitinho aqui, que poderia se apresentar um trap, né? uma armadilha, mas uma armadilha para quem quer vender. Então seria uma armadilha bem interessante para quem está posicionado, para quem é produtor ou está posicionado na compra da soja, tá? Ela encostou nessa região aqui, que antigamente era resistência e a partir do rompimento agora se torna suporte, mas não fechou com um candle sinal tão interessante, nem acima da média de 21, que seria bem atrativo para a gente. Mas ela ainda assim está segurando nesse tempo gráfico maior uma tendência de alta bastante frágil, tá? Ele trabalhou numa grande consolidação aqui, e este rompimento, se não for respeitado essa região aqui, tá? O que se esperaria?
dela ser respeitada agora seria que ela tendo feito esse pullback, né, encostando agora nessa região aqui, ela viesse para subir. Mas existe também uma manipulação de mercado que pode fazer com que os preços que ficaram aqui muito tempo para que as grandes posições no mercado de commodity fossem sendo acumuladas, aqui se torne somente uma busca de liquidez para o mercado então buscar a queda, romper esse fundo aqui, fazer um pullback e continuar a sua queda, tá? Então é um sinal ainda do amarelo para o vermelho aí para a soja. Eu não ficaria, não dormiria bem exposto em soja hoje, tá? A tendência de alta é bastante frágil ainda nela. Seria inclusive aqui um momento bastante interessante de montar posições de uma trava defensiva para quem precisa do preço da soja, vamos dizer, daqui para cima, né? Que não queira apostar, ficar exposto na queda do preço da soja, porque se ela perder essa região, ela deve cair forte também. E como ela ainda não começou a queda, este é o momento ideal para fazer uma trava, tá, pessoal? Por quê? Como ela ainda está em tendência de alta, ainda não há uma euforia muito grande para a soja, apesar de os preços na nossa praça ainda não estar tão interessante, no mercado financeiro ainda não há uma euforia, uma volatilidade muito alta. Isso faz com que os seguros de baixa custe muito menos, tá? Aqueles que não têm condições, às vezes, de trabalhar no mercado futuro e precisa trabalhar com as puts ainda não estão tão caras, tá? Se ela vier a perder essa região de suporte, as puts devem aumentar bastante de preço, né? Há um aumento da volatilidade no mercado, uma grande euforia, e o seguro fica mais caro, obviamente. Então, a gente estaria num cenário bastante interessante para fazer uma trava de alta na soja, tá bem? Aqui tu percebe no gráfico diário, deixa eu tirar isso aqui que no semanal o diário não fica agora tão legal, que ela fez essa alta bastante forte aqui, tá? Entrou bastante comprador. Aqui ela tentou romper esse topo e não conseguiu, veio buscar liquidez aqui. Então se ela não respeitar essa região aqui, tá, que é de topos anteriores, então a gente tem aqui um suporte bastante interessante. Ele vai vir para buscar este fundo mais aqui embaixo, tá? O que é um pouco mais de 28 para 24, tá? A gente tem um impacto bem grande aí no valor da soja, se ela perder esta região, tá? Aí a gente traz aqui milho Campinas, milho que depois de uma queda bastante acentuada, ele tocou essa região aqui de suporte, tá? Ele tentou montar um pivôzinho de alta aqui, que a gente ficou esperando que ele fizesse este movimento, né? Nessa semana, quando ela ainda estava aberta, se ela fechasse aqui acima, que ele viesse para essa região aqui. Deixou bastante liquidez nesta queda aqui, mas ela não se confirmou, né? Não fechou acima, não formou nenhum pivô de alta aqui e não conseguiu ainda evoluir seus preços, né? Nem para queda e nem para alta. Fazem aí várias semanas, deixa eu ver, em dias úteis aqui, nós temos 60 dias úteis com ele trabalhando na mesma região de preço. Então ele está consolidando aqui no fundo, o que pode trazer uma queda bastante expressiva, tá? O ativo, quando ele está trabalhando numa tendência de baixa como está trabalhando o milho, já no gráfico semanal, já é uma tendência de baixa bastante consolidada, e ele se acumula aqui nessa região, ele pode vir aqui para uma queda bastante expressiva, tá? Se não entrar compradores defendendo essa região aqui, ele buscar alguma liquidez aqui embaixo, para que ele volte pelo menos a trabalhar na região dos 85 para cima, a queda do milho deve ser bastante acentuada também. No gráfico diário também aqui não há muita novidade, né? Ele está trabalhando
nessa consolidação aqui. Nesta semana ele renovou a mínima dele, tá, dos últimos anos. Então pode ser que semana que vem, se ele vier a romper a máxima de hoje, né, do pregão de hoje, ele possa voltar a trabalhar próximo a estes topos aqui, ali na região de R$61, tá? Porque aí ele já pegou liquidez. Se entrar pressão compradora aqui, ele tem força para poder chegar nessa região aqui, tá? De 60 a 61 reais, mais ou menos. Bom, o interessante, eu peço que vocês encaminhem, né, dúvidas. Essa semana eu recebi dúvidas que não tenham sido sanadas ainda com relação ao mercado. O cenário para soja, milho e boi gordo é esse, tá? Todos eles ainda bastante preocupantes. A soja ainda a gente tem que esperar para ver se aquela região de suporte vai ser respeitada. É o único ativo que ainda trabalha no longo prazo em tendência de alta, apesar de ainda não estar com preços que a gente gostaria nas praças, tá bem? Um bom final de semana para vocês e até semana que vem, se Deus quiser. Music licensing reimagined.